Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor a todos. Pastor Murilo Silva, mais uma vez aqui com o nosso curso de oratória. Hoje o último vídeo aí, tá legal? Do nosso curso Oratória, a Arte de Pregar. Você que ainda não é aluno da nossa escola TAADIT, corra lá, pega o nosso número aí que nós vamos estar na descrição dos vídeos e entre em contato conosco para que nós possamos agregar você a ser um aluno da nossa escola TAADIT. Nós temos curso de básico, médio, bacharel, capelania e mais 8 cursos aí para melhor atender os alunos que estão interessados em aprender um pouco mais sobre a palavra, aprender um pouco mais sobre teologia, tá ok? O nosso curso de oratória, Arte de Pregar, é um curso totalmente gratuito, tá? Já falei nos outros vídeos, mas vou repetir. A apostila é essa apostila aqui, tá? Oratória, Arte de Pregar. A minha apostila, você vai receber ela em PDF aí, em arquivo no seu celular, ou para você abrir no seu computador, iPad, iPhone, notebook, computador de mesa, enfim. A minha eu imprimi e coloquei até uma capinha transparente nela, tá? E também uma espiralzinha aí, contra a capa, tá? Legal, para ela ficar bem bonita, tá bom? Então, essa é a minha apostila, tá? É a mesma que você vai receber, tá? A partir do momento que você pedir ela aí, ela vai ser enviada por WhatsApp, tá? Então aí você imprime da forma que você quiser. Tem pessoas que imprimem só em preto e branco. Eu imprimi a minha colorida para ficar mais legal, mais bonita, mais dinâmica, né? Tem até a minha fotinha aqui, para mim não ficar preto e branco. Mas, enfim, você vai receber ela aí via WhatsApp ou até por e-mail, se você melhor assim quiser. E você vai, com a apostila, aprender então a arte de pregar, aprender sobre o curso de oratória. É um curso que nós colocamos 4 vídeos, tá? Para melhor atender vocês. Então o curso é totalmente de graça. A apostila que você pedir pelo WhatsApp, você vai receber ela totalmente de graça, sem custo adicional nenhum, custo zero, totalmente de graça para você aprender. Se você for um aluno da escola TAADIT, você adquirir um dos nossos cursos, aí você vai receber o diploma, tá aí, de oratória também, ok? Vamos continuar então. Esse é o 5º e último vídeo. Você já está com a apostila, você já está vendo ela aí na sua tela, oratória, arte de pregar. Então nós falamos sobre exegese, modulação de voz, tipos de entonação, esquema de apresentação, esqueleto do sermão, tá? Como elaborar um sermão. Hoje é o último capítulo de número 7, nós vamos aprender interpretação bíblica, tá? E depois vamos falar um pouquinho do bônus que vem aí, que são as 5 dicas para memorizar a Bíblia, tá? Vamos correr aqui até o capítulo de número 7, para nós iniciarmos a nossa aula de hoje, tá? Você que tem a sua apostila, pega em mãos. Ah, pastor, eu não tenho apostila, eu não tenho condições de imprimir. Você pode estar assistindo esse vídeo pelo celular e abrir ela no seu computador, ou estar assistindo pelo computador e abrir ela no seu celular. Você qual melhor é preferível a você. E não tenho condições de imprimir. Você assistindo o nosso vídeo, você está vendo ela aí na tela, então não há tanta necessidade de você imprimir. Eu só peço que você pegue um lápis, uma caneta. Se você tem a apostila, você rabisca nela mesmo. Eu escrevo na minha apostila mesmo. Ou você pega um caderninho aí para fazer as anotações, porque é muito importante que a gente lê a apostila e a gente não fala apenas sobre o conteúdo que está escrito, mas é mais abrangente, tá bom? Então, vamos direto para o nosso assunto, para não ficar estendido também muito este vídeo, tá? É uma videoaula de apenas um capítulo, então vamos que vamos. Bora então começar. Capítulo 7. Interpretação bíblica.
Tópico 7.1. A arte da interpretação. Vamos lá. A arte da interpretação já vem de muitos anos atrás, quando o homem já se sentia seguro em escrever e interpretar o que está sendo escrito ou lido por alguém. Então já nesse primeiro parágrafo você já está entendendo que essa motivação de interpretar a Bíblia já vem de antigamente, tá? Desde quando o homem já começou a escrever, desde quando o homem fez os seus primeiros desenhos sobre alguma arte de língua para que possa entender, então já havia a necessidade de uma interpretação. A matéria mais conveniente à interpretação da teologia é a hermenêutica. Então nós aprendemos que a homilética vai te ensinar sermão, como elaborar um sermão, como fazer um sermão, o esqueleto do sermão, nos ensinou também um pouquinho de homilética, nós vimos em se portar, ética cristã, enfim. E agora a hermenêutica é que vai ensinar você a extrair o conteúdo certo do texto, tá bom? Essa é uma palavra que deriva de uma palavra grega que corresponde a um deus da mitologia grega chamado Hermes. Então, um deus da mitologia grega chamado Hermes, ele é quem eles davam aí de interpretação. Ele é quem interpretava alguns textos, alguns manuscritos, e eles o tiveram assim como um deus, tá? O nome de Hermes. Lá citado também pela Bíblia Sagrada, lá em Atos, capítulo 14, versículo 12, você vai encontrar a história onde estão chamando Paulo e Silas, enfim, de Deus, e um deles falam que é Hermes, porque um fala, outro prega ou interpreta, aí eles estão dizendo que um é Hermes, o outro é Júpiter, e assim, como diz em Atos capítulo 14, no verso 12. Vamos lá. Nos tempos atuais, há uma grande, tem um N aqui, tá? E quando você pedir a sua apostila, já vai vir já corrigida, estamos vendo os erros, né? Por mais que a gente lê e relê, há um erro ou outro, então é bom a gente estar sempre revisando. Vamos lá. Nos tempos atuais, há uma grande necessidade em interpretar a Bíblia de uma forma certa, sem erros, e interpretar apenas o que realmente ela quer dizer, sem enfeitar qualquer ilusão que o homem possa acreditar, pois nos dias de hoje vemos muitas interpretações de texto errados e levando o povo de Deus a errar com isso também. Alguns homens traduzem e interpretam a palavra de Deus com aquilo que acham ou que querem para seu bel prazer, tornando essas interpretações erradas e torpes para quem está acostumado a ver as coisas pelo que realmente a Bíblia diz. Por isso, há tantas doutrinas que levam o povo de Deus a errar por não saber o que está escrito, muito menos conhecer o contexto do que foi pregado ou falado, tá? Tem um dele no outro, ou falado pelo arauto. Por isso devemos estudar a palavra de Deus, respeitando o que Deus falou, para que o seu povo também, respeitando o que Deus falou para o seu povo, e também respeitando os abismos, chamados abismos de interpretação. Tá? Isso é muito importante. Existem 5, então são 5 tipos de abismos que em uma interpretação bíblica você tem que respeitar, tá? Que são de muita valia para quem está interpretando o texto, e tropeçar em um desses pode tornar o texto inteiro interpretado de uma forma totalmente errada ou com graves consequências. Então, você está entendendo que você tem que respeitar esses 5 abismos que nós vamos falar. Assim como no capítulo 6, você tinha que interpretar, você tinha que respeitar aí o esqueleto do sermão. Lembra quando a gente falou? Então,
São 5 fases que teria que respeitar sem pular nenhuma delas. O textuário, introdução, o tema, a divisão e a conclusão. Então, isso na homilética. Então, na hermenêutica, você também tem que respeitar 5 abismos aí que, se você não respeitar, você cai em um deles e tira totalmente o real teor e a valia do texto. Então, o texto, se ele está dizendo o que é aquilo, tem que ser pregado aquilo que o texto está dizendo. Se você errar um desses abismos, você muda totalmente o contexto e você muda totalmente avalia ou totalmente aquilo que o texto quer dizer. Abismos da interpretação. O primeiro abismo é chamado de abismo linguístico. O abismo linguístico tem que ser respeitado e não atropelado, pois devemos levar em conta a língua a qual foi escrita o texto sagrado. Ou seja, primeiro, não foi escrito em nossa língua, a não ser que você seja um judeu ou grego. Tá? A Bíblia Sagrada foi escrita originalmente em hebraico, em aramaico, e o Novo Testamento em grego koiné, que é o grego falado da época, tá? Que é o grego chamado grego popular. O Antigo Testamento em hebraico, no livro de Daniel algumas partes em aramaico e outras no hebraico, e no Novo Testamento inteiro em grego, pois essas eram as línguas nativas daquela época. Quando se interpretava um texto bíblico, deve-se levar em conta a língua falada no texto, em que quer dizer traduzir, porque existem algumas palavras que não existem ou têm outro sentido em outros idiomas. Então, o que acontece? Acontece o seguinte: a Bíblia passou por várias traduções. Então ela foi escrita em hebraico, algumas partes em aramaico, e o Novo Testamento em grego. Então são 3 línguas que eram escritas naquela época. Quando começa a abranger o Evangelho, passa por algumas transformações. Como transformações? As transformações de traduções para o português, para o inglês, a tradução da Bíblia do Antigo Testamento e o Novo para o grego, ou do Antigo Testamento e o Novo para o hebraico, ou do Antigo Testamento e o Novo para o aramaico, enfim. Então, começa a passar algumas transformações, tá? Então, algumas transformações, por quê? Para se adaptar à língua nativa daquele povo. Então, quando você está interpretando o texto, você não pode cair num abismo linguístico, porque algumas palavras que às vezes existiam lá no Antigo Testamento, no hebraico antigo, não tem o mesmo sentido, ou algumas mudaram totalmente a escrita, no hebraico mais atualizado. O hebraico antigo era mais com alguns símbolos, tá? Tem algumas pessoas que confundem algumas coisas. Nós não vamos entrar muito nesse assunto, mas você tem que respeitar, porque se você pegar o hebraico antigo, raiz de qual foi escrito, tá? Nós não temos hoje, vamos dizer, a real tradução, a real hebraico que foi escrito a Bíblia. Nós temos várias cópias, tá? Alguns trechos originais, mas nós não temos o Antigo Testamento original, raiz, desde antigamente, da última vez que foi escrito o Antigo Testamento. Então, nós temos algumas fontes, e dessas fontes foram se tiradas aí as traduções. Ok. Só que há algumas palavras que no hebraico antigo não tem o mesmo significado, no hebraico um pouco mais moderno, tá? Ou no hebraico falado, vamos dizer, a língua do povo. Por isso que o grego
foi escrito naquele grego da língua do povão, daquele momento que foi o Novo Testamento. Se fosse num grego mais formal, com algumas palavras talvez mais difíceis, seriam até algumas coisas um pouco mais redundantes. Mas foi no grego koiné, o Novo Testamento, numa palavra mais popular, né? Como nós podemos dizer. Como o nosso português, por exemplo, que o nosso Brasil foi descoberto há um pouco mais de 500 anos atrás, e trouxeram o português raiz, que é chamado português de Portugal. E o nosso português que nós falamos é o português mais adaptado, tá? Nós temos o português que é mais formal e o português que nós falamos mais popularmente. Então esse português é um português o quê? Mais popular, mas é um português abrasileirado, que a gente chama, né? Não é o português raiz, que na realidade é o português lá de Portugal. Tá? Então tudo isso pode mudar algumas coisas, algumas palavras lá em Portugal, entendeu? Do português de Portugal não tem o mesmo sentido aqui no português abrasileirado, no português do Brasil. Então esse é o abismo que a gente tem que respeitar. Então você vai extrair um conteúdo do texto, você tem que saber o verdadeiro, real significado da palavra, tá? Como muitos dizem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que vai entrar um pouco de conflito, mas para quem estudou o grego, o hebraico raiz, algumas coisas vai entender sobre o nome de Jacó. Jacó se não me falha a memória no hebraico mais aí atualizado quer dizer quer dizer Jacó usurpador, né? Mas na raiz hebraica, na etimologia da palavra, quer dizer aquele que agarra. É por isso que ele é agarrado no calcanhar do seu irmão, tá ok? Então no hebraico original quer dizer aquele que agarra. Mas aí Pai, tem muitas variações, já nesse momento eu já abro um leque. Então, tudo isso tem que ser respeitado. Então, eu vou ler um texto, tá? Eu quero respeitar, tem que respeitar a linguística do texto. Vou lá, vou ler do Antigo Testamento, foi escrito no hebraico. Vou lá ver as palavras hebraicas, o significado, o que corresponde, o que quer dizer isso. E essa palavra em português, o que realmente muda, o que realmente quer dizer, tá? Para que a gente, pastor, a Bíblia foi mudada. Não, a Bíblia não foi mudada. É que precisou de alguma adaptação, por exemplo, palavras que não tinham, por exemplo, no português brasileiro, e tinham no hebraico, e no português brasileiro não tem um significado. Então, tem que haver toda uma linha de raciocínio, tá? E com certeza uma bela aí, intervenção divina de Deus para a gente saber o que realmente está dizendo, tá ok? Então não se confunda ou ache que a sua Bíblia está escrita errada, é apenas algumas palavras que às vezes não tem o mesmo sentido, tá, de antigamente. Então isso muda todo o sentido do contexto? Isso pode mudar sim todo o sentido do contexto, mas o que eu quero não é que você forme uma confusão na sua cabeça, o que eu quero é esclarecer. Então é apenas algumas palavras, tá ok? E o contexto histórico, do texto, pode não mudar apenas aquela palavra por conta do país, da época, da cultura e pelo abismo linguístico, tá bom? É isso que você tem que entender. Então, você tem que entender todo esse contexto linguístico. Não caia nessa, tá bom? Não vá pregar, vou te dar um exemplo, chamar Jesus de Genésio, né? Ou chamar Jesus com outro nome que estão dizendo por aí, e confunde o povo, e o povo fala que esse nome é um nome agregado, é um nome não sei o quê. Então, não caia nisso. Isso é um abismo linguístico que muita gente quer debater. Então a gente não está aqui para ficar debatendo, estamos aqui para ensinar o certo e o correto, ok? Continuamos. Qualquer dúvida, dentre os vídeos, em qualquer hora, em qualquer momento,
digita lá, escreve lá nos nossos comentários. Isso é importante para a nossa escola, é importante para mim aqui, que eu sou professor, que estou explicando para você. Ah, pastor, eu entendi isso. Pastor, fala um pouco mais sobre abismo linguístico. O que é? Fala um pouco mais sobre os abismos, sobre isso, aquilo. Tá? Comenta lá pra gente, tá ok? Isso nos ajuda e a gente vai trazer mais vídeos sobre esses assuntos. Segundo, o abismo chamado de abismo histórico. Abismo histórico consiste em estudar toda a história em que se passa o texto, pois não tem como interpretar o texto sem saber o contexto. Em todo o contexto existe uma história que se passou. A interpretação do texto é muito importante, respeitar a sua história, ou a história do lugar de onde se passa esse texto, ou a história do personagem desse texto, nos dando a ideia de tudo o que se está passando em suas datas também. Então, o que o abismo histórico para mim não cair nesse abismo histórico? É bom você estudar contextos históricos. Tá? Vamos pegar um exemplo legal? Exemplo legal é lá de Daniel. Daniel, quando ele foi preso cativo, qual foi a data? Nós temos 3 datas. 585, 586, 587. Né? Sempre diga aproximadamente. Por quê? Porque em contextos ou em textos, quando se fala referente à Bíblia, nunca é exata. Tá? Foi lá no ano tal, tá? Por conta de termos de tempo, de cronologia, a Bíblia não foi escrita cronologicamente certa, então há algumas controvérsias, tá? Então é muito bom você dizer aproximadamente, fica legal, fica bom, e é o que realmente quis dizer. Aproximadamente no ano de 585 foi quando Daniel, Misael, Azarias e Ananias foram levados para a Babilônia. Mais uma vez no ano 586, 587. Então isso lhe dá aproximadamente, quando você fala a palavra aproximadamente, isso lhe dá uma ideia de que você não está afirmando para que amanhã ou depois alguém venha dizer o contrário. Foi aproximadamente. Então isso é um respeito desse abismo histórico. Tá? Então, no abismo histórico, eu estudo a data, eu estudo a origem, tá? O que se passou, quando se passou, como se passou, por que se passou, qual foram as datas, respeitando as datas das profecias, as datas dos contextos de toda a história, tá ok? Então, o abismo histórico, para você não cair nele, é bom que você entenda a história do lugar e as datas, tá ok? Terceiro, abismo chamado de abismo cultural. O que é o abismo cultural? O abismo cultural é um abismo a ser respeitado, pois a cultura em que foi escrita a Bíblia é diferente da nossa. O grande erro é achar que a cultura é a mesma, pois existem culturas diferentes até entre regiões, mesmo de onde a Bíblia foi feita ou escrita. Então, o intérprete tem que tomar cuidado para não achar que só existe uma cultura ou que a cultura pode influenciar a Bíblia que já foi escrita em uma outra cultura. Então devemos respeitar cada cultura de cada país e não achar que todo mundo tem que ter a mesma cultura ou que a Bíblia tem que se encaixar em nossa cultura. Então, o abismo cultural é um abismo onde muita gente vai se referir, tá? Principalmente a vestes, tá? Não estou fazendo analogia a ninguém, mas tem pessoas que dizem que os crentes são aqueles de saia, cabelo comprido e tal. Aí a gente vê pessoas que algumas mulheres que usam mais maquiagem, se enfeitam mais, não tem cabelo comprido, não usam saia.
E então tem tem todo algo aí por trás disso. O que é isso aí? Isso é chamado de cultura. Então nós devemos respeitar a cultura, tá? Aí há uma grande briga sobre isso, né? Então isso já tem um outro nome que hoje é chamado de costumes aí da igreja. Uso e costumes, então cada igreja tem esse uso e costumes para não ferir o abismo cultural, tá? Então as culturas judaicas, como Yom Kippur, que é o dia do perdão, como eles têm todos essa cultura que vem realmente biblicamente, que vem aí de fundamentos bíblicos, nós vemos que Deus não só deu um nome ao seu povo, mas deu uma cultura a seguir. Respeitando a cultura judaica, nós temos a cultura brasileira, a cultura portuguesa, a cultura inglesa, a cultura italiana, a cultura mexicana, a cultura espanhola. Cada um tem a sua cultura, a cultura escocesa. Então tudo isso, o que é, pastor? Tudo isso são culturas. Eu vou te dar um exemplo bem fácil aqui para o Brasil. No Brasil, quando você vai evangelizar uma tribo indígena, eles estão lá, estão nus, eles estão dançando, dança da chuva, para isso, aquilo. Então você tem que, existe uma matéria na teologia chamada missiologia, e o evangelismo também, vão te ensinar a fazer missões, vão te ensinar a evangelizar, sem ferir a cultura. Então, se você chegar numa tribo, você falar, você tem que usar roupa, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ser assim, assim, assim. Você começar a impor, quebrando a cultura, isso é um abismo que você não respeitou, você caiu nesse abismo cultural, e hoje e amanhã você já não pega mais essa tribo. Foi o que aconteceu, se eu não me engano, no ano de 2014, se não me falha a memória, foi quando eu vi uma nota sobre isso, que alguns caciques se reuniram no Congresso da Cultura e ninguém mais entra nas terras indígenas e ninguém mais prega para os indígenas a não ser se tiver sangue indígena, ou seja, não se tiver sangue de índio. Então, o que a igreja fez? Como algumas pessoas quebraram esse abismo que era para ser respeitado, chegavam lá e pondo, a palavra de Deus é essa, e vocês não podem andar pelado. Adão andava pelado, pecou, agora tem que pôr roupa. E eles, sem antes o Espírito Santo trabalhar, sem antes haver um grande trabalho e temor de Deus, com certeza, obviamente, não vou colocar roupa na primeira vez que você falar. Então quebraram não respeitaram esse abismo, e quando eu vi essa matéria, eu não me lembro se foi naquele ano, mas foi no ano 2014, que os caciques se reuniram e falaram que não entra mais quem não for indígena. Então agora, a igreja que vai evangelizar, os projetos vão lá, tiram um indígena da tribo, ensinam durante 2 anos a palavra, e depois ele entra de volta na tribo, porque ele tem sangue indígena, ele pode voltar a hora que ele quiser, entra nas terras indígenas, na tribo novamente, e prega a palavra, sem ferir o abismo cultural. Então, houve aí um grande ferimento nesse abismo, né? Não houve um respeito, e agora nós temos que fazer isso. Então você está vendo como o grau chegou? Então agora vamos fazer uma pergunta, abre um parênteses. E se fosse Jesus? E se Jesus estivesse lá? E se fosse Jesus que foi incumbido a pregar para os indígenas? Será que Jesus ia chegar lá e falar assim, a palavra do meu pai é essa, e vocês têm que colocar roupa, tem que ser assim, e seria rígido a ponto de primeiro fazer a rigidez para depois aplicar o amor? Não tem como. Então Jesus com certeza ia lá, falar do seu amor, deixar que o Espírito Santo envolva, e com certeza a Bíblia diz que quem convence do pecado é o Espírito Santo ia abrir os olhos dele, e eles iam começar, por exemplo, a usar roupas. Isso é
É uma hipótese que nós estamos falando aqui, tá? Um exemplo. Então, o que acontece? Nós não podemos ferir esse abismo. Que se a gente ferir, cair nesse abismo, você quebra toda a cultura do seu texto, do seu contexto, tá? Então, você quebra toda essa cultura e você cai nesse abismo falando bobeira, falando besteira e acaba tirando toda a trajetória que devia percorrer a sua administração e esse texto. Ok? Respeitem o abismo cultural. Quarto, abismo geográfico. O que é o abismo geográfico? O abismo geográfico, ele vai estudar o que? A geografia do lugar. Também é muito importante para saber o que se passa nesse local, principalmente as estações de chuvas, de secas, e todas as coisas contam com um grande peso. Pois sem conhecer a geografia de um lugar, pode não saber o que se passa, nem saber aplicar o contexto com ênfase, conhecendo essa geografia, você alcança grandes interpretações com exatidão e com conhecimento. Pastor, o que eu faço então para mim não cair no abismo geográfico? Você vai estudar o lugar, tá? No contexto que envolve o contexto geográfico e o contexto histórico também do lugar, é quando os filhos de Salomão, Jeroboão e Roboão, dividem Israel, 10 tribos para um lado, 2 para o outro. É quando determinam um lugar ali, você vai começar a entender onde determinam um lugar para adorar lá em Jerusalém, e um outro lugar, no Reino Sul, Reino Norte, e o outro lugar, Samaria. Então, quando você estuda o contexto geográfico, você entende que há 2 lugares. Você entende que há aí uma separação. Você aprende no contexto geográfico, por exemplo, sobre a Mesopotâmia. O que quer dizer Mesopotâmia? Região entre rios, a região do meio. Então, quando você começa a entender o contexto geográfico, você começa a dar pontos com exatidão na sua mensagem, naquilo que você está ministrando. A sua mensagem fica mais objetiva. Você vai falar de Abraão, lá da terra do Ur dos Caldeus, que ficava ali perto da Mesopotâmia. Então isso, geograficamente falando, você vai saber que eles andaram aproximadamente 900 quilômetros até a terra chamada Harã. Então tudo isso é contexto geográfico. Você aprendeu que o Ur fica perto da terra ali da Mesopotâmia, que é a região entre os rios, região entre o rio chamado Rio Tigre, subindo a 900 quilômetros, subindo a rio acima, você vai saber que existe um ponto lá onde eles ficaram que chamava Terra de Harã. Então tudo isso é chamado de contexto geográfico. Mais um exemplo, Abraão saiu daquela terra e foi para o deserto, tá? Tem tudo isso. Moisés sai da sua terra, Moisés está ali no Egito, numa terra onde chamada Gozém, que estava o povo de Deus, aprisionado. Foi ali para o palácio, dali ele vai para onde? Ele vai para um deserto chamado deserto, esse deserto é um deserto de Midian, é um deserto que você já está aprendendo que é um contexto o quê? Geográfico. Está no deserto de Midian, perto do Monte Sinai, e assim por diante. Então você aprende o nome dos montes, Monte Sinai, Monte Horebe, Monte Carmelo, o nome Rio Tigre, Rio Eufrates, o rio, região de rios que é Mesopotâmia. Então você aprende tudo isso no quê? Contexto geograficamente. Você não pode pregar um acontecimento sem saber contexto geográfico. Você chega e fala que Abraão saiu, por exemplo, de um outro lugar. Sem ser o lugar que ele saiu, terra dos caldeus. Então tudo isso envolve contexto geográfico. Então você tem que respeitar esse abismo para você não cair nele, para que pessoas que estão ali não aprendam errado, obviamente, e pessoas que, por exemplo, saibam, têm uma boa teologia, são mestres em teologia, estão ali e está vendo que você está aprendendo errado. Imagina que gafe você pregar errado. Tá ok? Continuando. E o contexto chamado filosófico também é muito importante. Esse contexto filosófico
é um abismo filosófico, ele tem que ser respeitado pela sua visão que tem sobre o texto. Uma visão demais ilustrativa, com suas questões seguras sobre o texto, como entender as questões de Deus, ou sua eternidade, ou seus mistérios. Tudo isso faz parte da filosofia abundante de cada lugar ou região. Por isso, devemos respeitar, pois é como se fossem opiniões diferentes, de diferentes visões filosóficas daquele tempo em que o texto foi escrito. Vamos pegar um exemplo lá em Atena, quando Paulo estava em Atena. Nós vamos pegar contextos que nós podemos falar de filosoficamente falando, que Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, que foi um grande filósofo também. E a filosofia, ela envolve questões divinas, questões humanas, fazem comparação entre Deus e o homem. Então você entendendo toda a filosofia do lugar, o que aquele lugar pensava sobre Deus ou pensava sobre os homens, pensava sobre as atitudes divinas, tudo isso é chamado de contexto filosófico. É o que ilustra aí uma razão a ser pensada sobre a ação de Deus para com os homens, sobre a ação de uns homens para com Deus. Então a filosofia estuda muito a religião, tá? Estuda muito aí o comportamento de Deus com os homens, dos homens com Deus. Então, cada lugar há uma filosofia. Os gregos têm muita filosofia, eles eram filósofos. Gamaliel, um grande filósofo. Nós vemos Aristóteles, grandes filósofos de sua época que marcaram e não deixaram de falar sobre Deus, sobre a sua filosofia, ou seja, além de raciocínio do que pensava sobre atos de Deus. Tá ok? Então, é bom você respeitar isso, principalmente lá no Novo Testamento. Tá? Quando vai falar de Paulo, lá em Atenas, na Grécia, nos demais lugares, há filosofias e pensamentos diferentes. Respeitem isso para você não cair numa bobeira aí. Tá ok? Continuando. Como interpretar a Bíblia? Olha lá. Para que você faça uma boa interpretação de textos bíblicos, você deve, em primeiro lugar, respeitar esses abismos. Então você aprendeu que você tem que respeitar os abismos. Poxa, eu vou tirar um texto, já estudei sobre a linguística do lugar, a filosofia, a geografia, a cultura, tudo. Já entendi. Já entendi todo o contexto linguístico, histórico, cultural, geográfico e filosófico. Pronto. Entendi tudo isso. Estudei, peguei aquele texto e estudar. Então, agora para mim entender, o primeiro lugar é respeitar. Respeitei os abismos. Agora, você vai fazer um minucioso estudo sobre o texto. Então você vai olhar para o texto, tá? E nunca ler texto e tentar interpretar sem explicar e sem saber contexto, pois o texto só é texto por causa do contexto que ele carrega em si. Então nunca pegue um texto isolado, tá? E fale sobre aquele texto sem saber contexto. Porque o que vai dizer o que o texto é o contexto, tá? Então vamos aprender o que é contexto. O contexto é todo o texto que vem antes ou depois do texto, assim, falando suas origens, história, ou dizendo o que aconteceu para chegar ao texto, ou o que vai acontecer após o texto lido. Então, por que nós batemos nessa tecla de texto e contexto? Porque quando a Bíblia foi escrita, não existia divisões. Eu vou dar um exemplo, não existia aí as divisões, tá ok? Não existia as divisões de capítulos e versículos. Vou pegar minha colinha aqui para vocês verem, pronto aqui. Não existia. Então, vou abrir um parênteses aqui e falar um pouquinho de bibliologia para vocês. Então, o que acontece? Não existia capítulos e versículos. Então era como se fosse uma história narrada do começo ao fim.
sem parar, sem capítulo tal, versículo tal. Então nós vamos ver um pouquinho da divisão da Bíblia agora. Vamos abrir esse parênteses aqui no texto lido para você entender. Vamos lá. Qual foi a divisão da Bíblia? Um arcebispo chamado Stephen Langton, lá no século XIII, ele dividiu aí a Bíblia em capítulos, lá na França, tá? No século XIII, e um heraldito, um pregador chamado Robert Estienne, lá no século XVI, dividiu ela em versículos, todos franceses. Então, no século XIII foi dividido em capítulo, 3 séculos depois, em versículos. Tá? E séculos antes disso, alguns copistas judeus dividiram o Antigo Testamento para melhor entender. Tá? Robert, ele dividiu o Novo Testamento. Então, em 1553, Robert publicou a Bíblia dividida em capítulos e versículos e livros. Então, Robert Stein, francês, ele, no século XVI, em 1553, foi quando ele pegou o que os copistas judeus fizeram e que Stephen Langton fez no século XIII, dividiu em capítulos. E todo o Antigo Testamento que os copistas judeus fizeram e dividiram, então ele pegou tudo e terminou a divisão de capítulos e versículos. Em 1553, Robert vai lá e publica a Bíblia dividida em capítulos, versículos e livros. Por que isso? Porque ele era um pregador e era um grande estudante. Então, sendo um grande estudante, fica melhor de você identificar onde que fala sobre o Senhor é meu pastor. Agora está dividido. Aonde? No livro de Salmos. De que número? Número 23. Que versículo? Versículo 1. Então fica melhor para você identificar aonde estão. O que vai falar sobre o amor de Deus, que Deus amou o mundo da maneira que deu seu Filho unigênito, como nós já falamos aqui. Onde está? Lá em João, no capítulo 3, versículo 16. Então, quando foi feito lá em 1553, por Robert, publicado, é para melhor estudar a Bíblia, e nós usamos até os dias de hoje. Então, está ok aqui. Então, é por isso que você tem que ler contexto, porque quando não tinha divisão, obviamente, você não poderia pegar um trechinho, ler e tentar interpretar. Você teria que interpretar todo o texto que está escrito. E quando foi em 1553 que teve essa divisão, alguns estudiosos ficaram com preguiça de ler todo o texto. Não, só vou ler apenas um capítulo, tentar interpretar ele aqui, tá legal. E esqueceram de ler capítulos anteriores e capítulos posteriores, tá? Então houve uma grande preguiça, chamada procrastinação, tá? Que é deixar sempre as coisas importantes para fazer depois. Tá ok? Vamos lá. Continuar. O grande erro é interpretar textos isolados, é expressar ou interpretar aquilo que você acha que o texto está falando. Isso tem o nome de eisegese. O que quer dizer eisegese, pastor? Quer dizer de fora para dentro. Tá lá. Que quer dizer de fora para dentro. Tornando um texto da forma que quem lê quer que seja e não dizer o que ele realmente está dizendo que é. Por isso há muitas doutrinas erradas que estão circulando por aí e deixando o povo de Deus confuso com ideias malucas, pois tem preguiça, lembra que eu disse? Preguiça de ler e estudar um pouco de contexto. E ver que o texto está falando. Nós vemos muitos erros de interpretações por aí, e isso é uma falta de respeito com a palavra de Deus. Então, quando você interpreta do jeito que você quer, isso é um desrespeito com a palavra do Senhor. Então, a Bíblia diz, o meu povo, olha o que Deus está falando, o meu povo erra por falta de conhecimento. Só vai conhecer se você ler, se você estudar, se você parar horas, como nós estamos fazendo aqui. Estamos já há 45 minutos que vai dar aqui, 44 minutos aí, lendo,
estudando, falando sobre a Bíblia. Tem pessoas que não querem mais, vai lá no Google e acessa qualquer coisa lá, vou pregar isso e acabou. Já não leem, já não perdem mais tempo lendo, mais tempo quebrando a cabeça para interpretar. Então, isso é um relaxo de um pregador. Você não pode ser um pregador ou um professor de teologia, um professor de estudo bíblico, se você não ler o que você vai falar, tá? Então, como nós estamos aplicando a apostila? Isso aqui foi um material exclusivo que eu fiz, digitei, li, reli e ainda estou com vocês, que vocês estão vendo na tela, corrigindo alguns erros aí de português. Por quê? Porque a gente tem que ler, reler. É importante que você leia e releia aí no mínimo umas 3 a 4 vezes, no mínimo, para você gravar bem, para você ver bem o que você está falando. Então, nós vemos interpretações totalmente cabeludas aí de textos e contextos. Nós vemos, por exemplo, o que muita gente erra. Eu vou te dar um exemplo e já partir para o fim. Lá em Hebreus capítulo 12, nós vemos lá que o versículo diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Pronto, pegaram esse texto isolado e foram pregar, dizendo que a gente tem que dar exemplo. Dizendo que a gente tem que ser um exemplo porque está todo mundo nos olhando. Querendo dizer que aquela nuvem de testemunhas é o seu vizinho que é ímpio, é fulano que é ímpio, é ciclano que é ímpio, é beltrano que é ímpio, e está te vendo. Então você tem que ser exemplo. Mas quando se pega o contexto, que é o que vem antes e depois, se você tirar o capítulo 12, tirar o número 12, os versículos, tirar o versículo 11, você vai ver que desde o capítulo, tirar o capítulo 11, o número, e ver desde que lá do início de Hebreus, ou lá do início do capítulo 11, está falando que essas testemunhas são os patriarcas, nossos pais da terra. Ou seja, que nós temos que fazer como eles, temos que ser como eles. Não só dando um bom testemunho, isso é óbvio, mas nós temos que agir como eles, que eles foram exemplos para nós. E nada a ver que a nuvem de testemunha é fulano, ciclano, beltrano. A nuvem de testemunha do texto são os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, José, todos os patriarcas que passaram aí antes de nós, tá? Então você já vai ter uma ideia legal aí, tá bom? Lá no livro de Coríntios, vou dar mais um exemplo que esse é muito bom. Lá no livro de Coríntios diz, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não desceu ao coração do homem, é o que Deus tem entregado ao seu povo. Pronto. Vamos falar que ou aquilo que o homem não viu, são os seus sonhos. O que o homem não viu, não ouviu, é o céu, está falando da eternidade. Irmãos, o contexto todo de Coríntios ali, nesse momento, está falando sobre Jesus. Aquilo que o olho não viu, muitos que não puderam presenciar a presença de Deus, de Jesus, o ouvido não ouviu suas palavras, e não desceu ao coração do homem, está dizendo que não desceu ao coração daquele povo, por isso que o crucificaram. Então, não viram Jesus fisicamente, e aqueles que viram não deram bola. Não ouviram Jesus fisicamente e espiritualmente, que ouviram e não deram bola. E Jesus não desceu ao coração do homem. Por isso que crucificaram Jesus. Isso que Paulo estava dizendo. Então já vamos falar que é sonhos. Vamos falar que está falando do céu, que está falando disso, da eternidade. Irmãos, pelo amor de Deus, não caia nesses contextos furados. Leia contexto, respeite contexto, Tá legal? Continuando. Sempre que você for interpretar um texto, ou ler, ou aplicar em sua ministração, use algumas ferramentas. Eu dei aqui algumas ferramentas, tá bom? Ótimas, tá? Que desde quando eu fiz a minha teologia, desde quando eu me formei em teologia, os meus professores sempre falavam desses dicionários, são referências. Ótimo, tá? Primeiro, qual a primeira ferramenta, pastor? Um bom dicionário. Um bom dicionário de língua portuguesa para saber o que está falando o texto. Tá ok? E um bom dicionário do hebraico e grego para o português. Uma dica de dicionário, tem aqui, Dicionário Bíblico
Orlando Bower. Orlando Bower é um ótimo dicionário. Lá você vai encontrar palavras específicas, ótimas palavras. Eu tenho um dicionário aqui também, bíblico. Então, são dicionários que quando você está estudando, você tem que ter a Bíblia, um caderno, um lápis, uma caneta na mão. Você tem que ter um dicionário bom ali, tá? Para você estar fazendo aí as traduções e, enfim, está encontrando o verdadeiro significado das palavras, seja no grego, no hebraico e no português, tá? Segundo, a Bíblia. Por que a Bíblia? A Bíblia, existe uma Bíblia que ela carrega uma boa tradução, tá? Se for necessário, que chegue mais perto dos originais em hebraico. Então, uma das melhores Bíblias aí escritas, que chega mais perto do original, é a Bíblia chamada King James. Olha aí a propaganda, tá? Já fiz a propaganda do dicionário Orlando Bower, aí King James. Legal? Uma dica para você. Eu não tenho a King James, pastor. Você pode ter uma Bíblia aí, convencional, que você tem na sua casa, mas é bom que você tenha. A minha já está até saindo aqui o nome, mas deixa eu ver se tem aqui dentro. É a Bíblia King, aqui. Bíblia King James Fiel, 1611. Ah lá. É uma das melhores Bíblias que você tem as traduções, os versículos reais aqui, que chega mais perto do hebraico. E com certeza, se você tiver uma Bíblia aí, raiz hebraica, é muito bom que você tenha uma Bíblia também hebraica, tá? Mas aí você vai ter que estudar a língua hebraica, aí vai ficar um pouco mais difícil, mas é ótimo você ter também. Mas a King James, ganhei essa Bíblia, tá? É muito ótima, King James Fiel. Inclusive eu ganhei de um pastor amigo meu, ele me presenteou com essa Bíblia, o pastor Carlos Fogaça. Ele me presenteou, e essa é a slim, aquela fininha, né? Todo pegador gosta, porque ela é fininha, é boa para carregar, enfim. Mas é ótimo, tá? A minha Bíblia, eu gosto dessa também, que é grande, é grossa, foi uma das minhas primeiras Bíblias, enfim. Continuando aqui. E livros. É muito importante você ter livros, vamos ver aqui, livros de estudos são muitos bons ajudantes. Também as enciclopédias bíblicas. Eu tenho aqui uma coleção de enciclopédias bíblicas. Ali são ótimas, tá? Você pode ter aí várias coleções aí que vão te ajudar. Tem muito contexto nelas, muitas histórias, geograficamente, muitas matérias da teologia encontradas na enciclopédia bíblica, tá? Olha lá, pois carregam muitos estudos bons que te ajudarão a estudar de uma maneira correta, mas fica atento com os autores, pois há muitos autores alegóricos, ou seja, muitos que fantasiam histórias que não são, que não necessitam disso. Então, o que é alegoria, pastor? Alegoria é fantasia. Então, pegar um texto, fantasiar e colocar tanta coisa no texto que fugiu totalmente de uma realidade, que a verdade do texto é chamado de alegoria, tá bom? Ou basicamente, para ser direto e reto, uma mentira. Ok? Vamos lá. Paulo, já em Coríntios, já estava dizendo já. Em Coríntios, em Tito, em Timóteo, ele já disse para fugir dessas alegorias, fugir dessas fantasias e também dos folclores, né? Bom, isso foi o nosso curso. E aqui tem um bônus, tá? 5 dicas para memorizar a Bíblia. Entenda uma coisa. Para você memorizar, você tem que treinar, tá? Não é que você vai ler isso aqui e já vai sair memorizando tudo. Há um treino. Então são dicas que você tem que executar. Tá bom? Vamos lá. Vamos ler aqui. Nesse bônus mostrarei para você 5 dicas que vão lhe ensinar a memorizar a Bíblia. Essas dicas são para praticá-las. Olha lá. Não é nenhuma mágica que fará com que você memorize de um dia para o outro, mas com essas dicas em prática, você conseguirá memorizar textos e versículos da Bíblia. Em primeiro lugar, você deve sair do ato de procrastinar. Lembra que eu disse? Procrastinação. O ato de procrastinar. O que é procrastinar? É o hábito de deixar tudo para depois, principalmente as coisas que precisamos fazer.
damos desculpas para fazê-las em muitas dessas coisas, inclui o estudo e a leitura da Bíblia. Então, o que é procrastinar, pastor? Deixar tudo que é importante para você fazer depois. Amanhã eu leio a Bíblia, depois eu estudo, aí eu vou pregar só amanhã, então eu não preciso ler hoje, amanhã eu leio, e às vezes as coisas que acontecem no dia a dia você não consegue nem fazer. Então, o ato de procrastinar é deixar tudo para depois, tá bom? Primeira dica, olha lá, criar o hábito de ler a Bíblia. Estudos comprovam que para manter uma boa memória é preciso exercitar. Então a nossa mente é como um músculo. Constantemente, nosso cérebro é como um músculo em nosso corpo. Quanto mais você exercita esse músculo, mais ele fica fortalecido. Para que você crie esse hábito, não é preciso, em primeiro lugar, ler constantemente. Tá? É preciso, em primeiro lugar, ler constantemente. Aí você vai ler e você vai criar esse hábito. Como? Encontre primeiro um lugar sem barulho, comece a ler a Bíblia. Tecnicamente, se você ler durante 15 dias, se você ler durante 15 minutos, por dia, você já consegue criar um hábito de ler a Bíblia. Então, se você ler 15 minutos, se você dedicar 15 minutos por dia lendo a Bíblia, você vai começar a criar esse hábito de ler a Bíblia. Então, comece, um exemplo, é claro, com o livro de Provérbios. Porque no livro de Provérbios tem 31 capítulos. Se você ler um capítulo por dia, já terá lido o livro inteiro em um mês, e assim o hábito costumeiro de ler todos os dias. Olha a primeira dica já para você fazer. O que eu tenho que fazer então, pastor? Criar o hábito de leitura. Você criando o hábito de leitura, você vai começar a gravar as coisas, porque você está treinando a tua mente. Tua mente vai estar sempre treinando, vai estar sempre ativa, e você está criando um hábito de ler. Então muitas pessoas são muito inteligentes porque elas sempre estão carregando livros, sempre estão lendo. Legal? Dica 2. Associe textos com imagens. Se você é dessas pessoas que não conseguem gravar muito bem algumas coisas, você pode associá-las com imagens para que torne mais fácil de lembrar. Como, por exemplo, uma história. Se você ler uma história e associar cada trecho significativo com cada item desse texto com uma imagem, quando você perceber, você estará associando todo o texto e conseguindo memorizar, para o cérebro é muito mais fácil associar imagens e figuras que apenas informações presentes escritas. Ou seja, eu vou contar uma história. Se você contar apenas em palavras, é uma coisa. Mas se você começar a imaginar a história, associando com imagens, você vai conseguir fazer o quê? Memorizar, porque é mais fácil para o cérebro memorizar imagens e figuras e associar com textos. Tá ok? Terceira dica. Fale em voz alta. Alguns estudos também comprovam que uma das melhores formas também de guardar textos em nosso cérebro é também repeti-los em voz alta. Pois assim nós conseguimos ver onde estamos e o que estamos esquecendo do texto. Então sempre é bom acabar de ler, repetir em voz alta, sempre com o texto em mãos, e quando esquecer, é muito bom voltar desde o começo. Assim você guardará muitos textos e versículos versículos qualquer que você deseja. Então sempre que você está falando em voz alta, você esqueceu, volte para o começo. Porque você voltando, você fazer um ato chamado de repetição. E essa repetição vai fazer com que você memorize. Tá legal? Por isso, pregue para você mesmo, fale em voz alta, que você vai conseguir aí um grande resultado. 4. Escreva o texto. Sempre que acabar de ler o texto, sempre é um ótimo exercício. Você, além de falar alto, escrever o que você lembra, forçar seu cérebro a lembrar textos, pois cada palavra escrita é um sinal que você já está gravando o texto. Muitos estudantes usam esses exercícios para memorizar seus estudos, quanto mais nós cristãos que devemos muito gravar em nossa cabeça, a Bíblia em nossa cabeça. Então, o que eu devo fazer, pastor? Vou ler um texto, quero gravar ele. Caneta, lápis,
vai escrevendo aquilo que você achar interessante, vai escrevendo o texto todo e você vai começar a gravar. Isso é dica de grandes pessoas aí que são grandes mestres em faculdades, enfim, grandes doutores, é dessa forma que eles gravam. Quinta e última dica para a gente fechar, dica 5, marcar partes importantes do texto. Olha lá, sempre quando estiver lendo o texto que você quer gravar, esteja acompanhado de uma caneta, marca texto, ou de uma caneta normal mesmo, que você possa grifar partes do versículo que lhe chamaram a atenção. Dessa forma, além de você gravar partes importantes do seu texto, também você gravará versículos e saberá onde eles estão, tornando seu cérebro uma máquina de lembrar e não esquecer mais nada. Ok? Então essas foram as 5 dicas. Esse foi o nosso curso de oratória. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se inscreva no canal, dê aquele like, ative o sininho para as notificações, comente aí. Tudo isso vai ajudar o nosso canal. Vamos postar mais vídeos, mais cursos totalmente grátis para vocês aí. Então espero que vocês tenham gostado do nosso curso de oratória. Até a nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus, fiquem na paz, que Deus abençoe todos vocês. Até mais. Tchau, tchau.